Olá a todos e todas, eu sou o professor Roberto Kennedy e vamos juntos em mais uma aula da jornada ANAB. O tema de nossa aula de hoje é Orçamento Público, Títulos do Tesouro Nacional e Dívida Pública. Prontos? Apertem os cintos e vamos nessa viagem pelo conhecimento rumo à sua aprovação. Orçamento Público. O orçamento público é um documento que estabelece as receitas e despesas de um governo em um determinado período de tempo. Ele é importante para a gestão financeira do Estado, pois permite o planejamento das ações e investimentos que serão realizados, bem como o controle das contas públicas. Lembrem-se disso. O orçamento é elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo. Títulos do Tesouro Nacional. Os títulos do Tesouro Nacional são uma forma de captação de recursos pelo governo federal. Eles representam empréstimos que são feitos pelos investidores ao governo e, em troca, o Tesouro se compromete a pagar juros sobre o valor emprestado. Aqui vai uma dica quente para você na hora da prova. Existem vários tipos de títulos, como o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA, cada um com suas características específicas. Dívida pública. A dívida pública é o montante de dinheiro que um governo deve aos seus credores, sejam eles internos ou externos. Ela pode ser originada por diversos fatores, como déficit fiscal, investimento em infraestruturas ou resgate de títulos do Tesouro Nacional. A gestão da dívida pública é importante para a estabilidade financeira do país, pois um endividamento excessivo pode comprometer a capacidade de investimento do Estado e gerar desconfiança dos investidores. No Brasil, o orçamento público é regulamentado por diversos marcos regulatórios, entre os quais se destacam: 1. Constituição Federal de 1988. Estabelece as regras gerais sobre o orçamento, como a obrigatoriedade de elaboração do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA. E os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência na gestão pública. 2. Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, de 2000. Define as regras para a gestão das finanças públicas, estabelecendo limites de gastos com pessoal e endividamento, metas fiscais e critérios para transparência e controle da execução orçamentária. Lei do Plano Plurianual, PPA, de 1999. Estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos, orientando a elaboração da LDO e da LOA. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2022. Estabelece as metas e as prioridades para a elaboração da LOA, orientando a alocação dos recursos públicos nas áreas de saúde, educação, segurança pública e outras. 5. Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2022. Estabelece as receitas e despesas do governo federal para o ano seguinte, detalhando as ações e programas que serão financiados pelo orçamento. Além desses marcos regulatórios, existem outros instrumentos de controle e transparência da gestão fiscal, como o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, que permite a execução, controle e acompanhamento da execução orçamentária, e os portais da transparência, que disponibilizam informações sobre os gastos públicos para a sociedade. Para a sua prova, fizemos uma linha do tempo. Temos um cronograma com os principais marcos regulatórios do orçamento público no Brasil que vão cair em sua prova.
1988. Constituição Federal estabelece as regras gerais sobre o orçamento, como obrigatoriedade de elaboração do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA. 1999. Lei do Plano Plurianual, PPA. É criada para estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos, orientando a elaboração da LDO e da LOA. 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. É criada para definir as regras para a gestão das finanças públicas, estabelecendo limites de gastos com pessoal e endividamento, metas fiscais e critérios para transparência e controle da execução orçamentária. 2002. Portal da Transparência. É criado para disponibilizar informações sobre os gastos públicos para a sociedade. 2007. Lei Complementar número 131. É criada para determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2012. Lei de Acesso à Informação é criada para regulamentar o direito constitucional de acesso às informações públicas, estabelecendo procedimentos para divulgação de dados e documentos pelos órgãos públicos. 2015. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF. É atualizado para permitir a execução, controle e acompanhamento da execução orçamentária de forma mais eficiente. 2022. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, estabelecem as metas e prioridades para a elaboração do orçamento federal, orientando a alocação dos recursos públicos nas áreas de saúde, educação, segurança pública e outras. Vou explicar agora como funcionam os títulos do Tesouro Nacional no cenário do Brasil. Segue abaixo a explicação organizada em tópicos. 1. O que são os títulos do Tesouro Nacional? Os títulos do Tesouro Nacional, TTN, são títulos emitidos pelo governo federal para captar recursos no mercado financeiro. São considerados investimentos de renda fixa, pois o investidor conhece previamente a rentabilidade e o prazo do investimento. 2. Tipos de títulos do Tesouro Nacional. Existem vários tipos de TTN, para cada um com características específicas. Alguns exemplos são: Tesouro Selic, investimento com rentabilidade atrelada à taxa básica de juros, Selic. É indicado para quem busca maior segurança e liquidez no curto prazo. Tesouro Prefixado, investimento com rentabilidade definida no momento da compra. É indicado para quem busca previsibilidade de retorno. Tesouro IPCA+, investimento com rentabilidade atrelada ao índice de inflação IPCA, mais uma taxa de juros definida no momento da compra. É indicado para quem busca proteção contra a inflação e planejamento de longo prazo. 3. Como funcionam os títulos do Tesouro Nacional? O processo de investimento em TTN é feito de forma eletrônica, por meio do sistema Tesouro Direto. O investidor precisa ter uma conta em uma corretora de valores e uma conta em um banco para fazer a transferência dos recursos. O valor mínimo de investimento em TTN varia de acordo com o tipo de título, mas é acessível para a maioria dos investidores. O prazo de resgate também varia de acordo com o tipo de título, podendo ser de curto, médio ou longo prazo. Os TTNs são considerados investimentos de baixo risco, pois são emitidos pelo governo federal e possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGV, para valores de até
250 mil reais por CPF. 4. Importância dos títulos do Tesouro Nacional para o país. Os TTNs são uma importante fonte de financiamento para o governo federal, que utiliza os recursos captados para pagar dívidas, investir em infraestrutura e serviços públicos, entre outras finalidades. Além disso, os TTNs contribuem para o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro ao democratizar o acesso a investimentos de renda fixa e aumentar a oferta de recursos para a economia. Vamos falar de dívida pública. 1. O que é a dívida pública? A dívida pública é o conjunto de obrigações financeiras que o governo federal tem com seus credores. É composta por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e por empréstimos internos e externos. 2. Como a dívida pública é gerenciada? A dívida pública é gerenciada pelo Tesouro Nacional, que é o órgão responsável pela emissão, resgate e administração dos títulos públicos. O objetivo do gerenciamento da dívida pública é garantir o equilíbrio entre as receitas e despesas do governo federal e evitar a insolvência do país. 3. Como são emitidos os títulos da dívida pública? Os títulos da dívida pública são emitidos por meio de leilões realizados pelo Tesouro Nacional. Os investidores podem participar desses leilões por meio das corretoras de valores ou diretamente no site do Tesouro Direto. Existem vários tipos de títulos públicos, cada um com características específicas. Alguns exemplos são: Tesouro Selic, título com rentabilidade atrelada à taxa básica de juros Selic, é indicado para quem busca maior segurança e liquidez no curto prazo. Tesouro Prefixado, título com rentabilidade definida no momento da compra, é indicado para quem busca previsibilidade de retorno. Tesouro IPCA+, título com rentabilidade atrelada ao índice de inflação, IPCA, mais uma taxa de juros definida no momento da compra. É indicado para quem busca proteção contra a inflação e planejamento de longo prazo. 4. Qual é o impacto da dívida pública na economia brasileira? A dívida pública tem um impacto significativo na economia brasileira, pois o pagamento dos juros e amortizações da dívida consomem uma parcela expressiva do orçamento federal. Por outro lado, a dívida pública também é uma importante fonte de financiamento para o governo federal, que utiliza os recursos captados para pagar dívidas, investir em infraestrutura e serviços públicos, entre outras finalidades. O gerenciamento da dívida pública é fundamental para manter a estabilidade econômica do país, pois um aumento excessivo da dívida pode comprometer a capacidade de pagamento do governo federal e gerar instabilidade no mercado financeiro. Por isso, o Tesouro Nacional busca equilibrar as receitas e despesas do governo federal e adotar medidas de controle do endividamento público. Vamos fazer exercícios? Sesgran Rio, 2023, Banrisul, escriturário. A letra do Tesouro Nacional, LTN, é um título público federal emitido com determinado valor nominal ou de face, que será pago ao seu detentor quando ocorrer o seu vencimento. A LTN, portanto, alternativas: A. Mantém a remuneração real do seu comprador se ocorrer uma inflação maior do que a inflação esperada na ocasião da emissão do título. B. Figura comumente no passivo dos bancos comerciais. C. Aumenta de valor no mercado secundário de títulos se houver uma queda na taxa de juros básica da economia. D. É um título de longo prazo, em geral superior a 20 anos. E. É inegociável no momento secundário de títulos. A alternativa correta é a letra C. Aumenta de valor no mercado secundário de títulos
se houver uma queda na taxa de juros básica da economia. A LTN é um título público federal com rentabilidade pré-fixada, o que significa que a taxa de juros é definida no momento da compra do título. Sendo assim, se a taxa de juros da economia cair, a LTN se torna mais atrativa, o que aumenta a sua demanda e, consequentemente, o seu valor de mercado. Por outro lado, se a taxa de juros da economia subir, a LTN se torna menos atrativa, o que diminui a sua demanda e, consequentemente, o seu valor de mercado. Sesgran Rio, 2009, BNDES, Profissional Básico, Ciências Contábeis. As operações de crédito por antecipação de receita são empréstimos destinados a atender momentâneas insuficiências de caixa durante o exercício financeiro, e cuja autorização depende do atendimento de diversas exigências da alternativas. Constituição Federal, letra A. B. Lei de Responsabilidades Fiscais. C. Lei de Diretrizes Orçamentárias. D. Lei Orçamentária Anual. E. Lei número 4.320 de 1964. A resposta correta é a letra B. Lei de Responsabilidades Fiscais. As operações de crédito por antecipação de receita são empréstimos que têm como objetivo atender momentâneas insuficiências de caixa durante o exercício financeiro. No entanto, a autorização para a realização dessas operações está sujeita a diversas exigências que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Essas exigências incluem a existência de receitas efetivamente arrecadadas e não comprometidas no montante da operação, a observância dos limites e das condições fixados pela resolução do Senado Federal, a prévia autorização na Lei Orçamentária Anual, LOA, entre outras. A Constituição Federal, alternativa A, estabelece que as regras gerais para o funcionamento do Estado e a organização do sistema financeiro nacional, mas não detalha as condições para a realização de operações de crédito. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, alternativa C, estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual, mas não define as exigências para a realização de operações de crédito. A Lei Orçamentária Anual, LOA, alternativa D, é a lei que prevê as receitas e fixa as despesas do governo para o ano seguinte, mas não detalha as condições para a realização de operações de crédito. A Lei nº 4.320, de 1964, alternativa E, estabelece normas gerais de direito financeiro para a União, os Estados e os municípios, mas não trata especificamente das operações de créditos por antecipação de receita. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.